Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à Coletiva Tricolor Lives. Gente, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo no futebol brasileiro. É uma verdadeira palhaçada do que nós já passamos e que o próprio Abel Ferreira admitiu. Mudou o discurso, né, Abel? Só que é um absurdo. Vou colocar aqui para vocês agora, para ver o lance que eu imagino que a maioria tá vendo, só que estão brigando com as imagens. Esse Gustavo Gomes, se não for o jogador mais violento da história do futebol brasileiro, é um dos. Eu não falo isso aqui por clubismo. É um dos jogadores mais violentos da história do futebol brasileiro e aparentemente tem licença para bater. Cotovelada, solada, não importa. Brigam com a imagem e não expulsam. É um verdadeiro absurdo. É patético, é ridículo, é nojento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vão comentando aí. Eu tô mais nervoso do que o normal aqui, galera, porque é uma coisa assim que não dá, sabe? Quem não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações, vão deixando like e eu vou colocar na tela aqui porque é uma coisa assim simplesmente estarrecedora. Tá aqui a análise do lance pela Globo, tá, galera? Tá aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui o que foi falado lá na hora, ó. A análise do Paulo. É do Paulo César, né? Deixa eu ver. É do PC? É, do PC aí. Ó lá. Acho que o árbitro perdeu o jogo exatamente nessa jogada. E o importante salientar que o árbitro em campo nem falta marcou. Nem né? falta, ó. Olha só, o Gustavo Gomes efetivamente toca na bola, né? Ele tem um toque ali, né? Uma chapada na bola, mas em nenhum momento ele tem uma ação de tentar recolher essa perna. Olha só Isso. como a bola já estava Olha como distante. ele chega. Ele toca na bola, a bola bate no pé do Wander. Olha como ele chega, Ele olha, continua... olha como ele chega, olha como ele chega. E aí depois o VAR foi chamado. Gente, por que o PC tá falando desse lance? Por que nós estamos discutindo isso aqui? Qual que é a loucura? O que tá acontecendo? Por que nós estamos discutindo um lance simples, óbvio de expulsar uma chegada violentíssima dessa, tipo a do Tapia, que o Andréas Pereira fez também no jogo contra o São Paulo, e no Tapia, que ele dá uma cotovelada, o cara fala, aquele outro, que eu não vou nem citar aqui, eu vou falar, Ramon Abate, falou, ô Tapia, eu vi, foi cotovelada mesmo, mas foi sem querer, ele falou que foi sem querer. É inacreditável. Por que nós estamos, por que o PC tá analisando, por que esse juiz eco da partida tem que chamar pro VAR, qual que é a loucura? O que tá acontecendo? Tá todo mundo. Virou todo mundo louco, ninguém mais sabe. Desculpa, gente, mas ninguém mais sabe bosta nenhuma. Por que a gente tá olhando uma palhaçada? Por que a gente tá discutindo, brigando com a imagem numa palhaçada dessa daqui? Isso é uma palhaçada. Com esse movimento, até vira o pé. Por que o PC tá. Ele até vira o pé. Então por que tá analisando isso aqui? Não tá óbvio que isso aqui é uma chegada temerária para expulsão? Não é simples da forma como nós acompanhamos futebol da vida inteira? Não é meio que básico isso aqui? Com a sola da chuteira. Tocar na bola é um amarelo, por exemplo. Não, cara destruído no chão. Olha isso. Não é uma atenuante quando a entrada é com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Porque ele toca na bola, o árbitro leva muito em consideração esse toque na bola, quando na sequência o jogador de alguma maneira tenta dar uma recolhida na perna, tenta evitar esse contato, ou está fazendo algum movimento para tentar tirar essa força da disputa. Ele tem um toque na bola, mas na sequência, com a força empregada ali, com a força excessiva, como a regra fala, né? E determina isso como jogo brusco grave, que é quando o jogador excede na força ele tá reclamando, e coloca em risco. O cara tá reclamando que tomou amarelo por causa dessa falta. Isso para mim não é só... Isso acho que para mim envolve questões extracampo, né? Em relação ao caráter da pessoa. Né? O cara tá reclamando ainda do amarelo. Acho que ele não queria que desse a falta. A integridade do adversário. Olha isso. Olha o nível da chegada. Ele correu um risco muito grande de lesionar o Wanderson. Então, o PC correu um risco muito grande de lesionar. Ele podia destruir o cara. Podia destruir a perna do outro. Eu não sou oportunista e canalha aqui, vocês sabem disso. E quem acompanha aqui sabe que acompanha futebol, não é um lance isolado do Gustavo Gomes.
não é um lance isolado, do jogador hoje, pra mim, tá, opinião, sem dúvida, pra mim é o jogador mais violento do futebol brasileiro. Aí vem, né? Olha o Lucas Silva aí. Ah, peraí. Da checagem do árbitro no VAR. Bom, se ele foi checar para um possível vermelho, não tinha o porquê, a necessidade dele olhar e dar um cartão amarelo. Se era checagem para cartão vermelho, então... Então, parece que ele tá dando uma declaração. Ele tá falando o óbvio do óbvio. O óbvio do óbvio. Nem amarelo dava. E então, assim, ficou para critério dele, que a gente não entendeu, e responsabilidade dele. Mas isso é um caso à parte, a gente nem preocupa tanto, preocupa com o nosso time, com o nosso desempenho que na minha visão foi bom, e agora no segundo tempo é manter e transformar isso em gol. Então, critério, né? Cadê o critério? O Lucas Silva fala do critério. Cadê o critério? E aí tem a fala do Cássio, né? Que aí já começa, as coisas começam a suavizar um pouco mais. Vou pôr aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu quero entrar num assunto da arbitragem. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, eu podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode... Eu reclamava era beneficiado muito no Corinthians, né, Cássio, também. Agora tá com um discurso muito bom. O discurso aqui, essa entrevista do Cássio foi muito boa. Mas a gente lembra do Corinthians também, né, Cássio? ser melhorado pra... Quando marcava uma falta pro Corinthians, o Balbuena, que era tipo esse Gustavo Gomes. Para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais. É o melhor. O Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato do mundo. E eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros ali, não ficar toda hora, porque ele errou aqui, eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Baita fala do Cássio. Dá pra aplaudir essa fala do Cássio. Perfeito, foi perfeito no que ele falou. E agora, a fala do Abel Ferreira na coletiva em relação à arbitragem. O que vocês vão ver aqui, vocês têm estômago? Vocês têm estômago pra assistir isso aqui? Tem que ter estômago, tá? Porque é uma das coisas mais patéticas, mais ridículas que eu, infelizmente, tive o desprazer, pelo contexto, tá? Pelo contexto todo da situação, é uma das coisas mais ridículas, mais patéticas que eu, infelizmente, tive o desprazer de assistir. E eu não vou assistir isso aqui sozinho. Mas, ó, alerta! Alerta! Tem que ter estômago. Tem que ter muito estômago pra assistir isso aqui, tá, galera? Alerta! Se você não tem estômago, sai do vídeo. Sai do vídeo, porque tem que ter estômago pra ouvir uma fala tão patética, tão ridícula, mediante todo o contexto que nós estamos vendo do Palmeiras e desse Campeonato Brasileiro. Vai lá. Tem que ter estômago. Eu entendo perfeitamente o que o meu colega falou, da frustração dele, e como eu o entendo, o último jogo que eu fiz no Maracanã, como eu o entendo a ele, Portanto, as narrativas que se criam, se é a equipa A, B ou C que é mais ou menos beneficiada, eu acho que já toda a gente percebeu que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se, porque o Palmeiras não tem a mesma força. Narrativa hipócrita. Estão criando uma narrativa hipócrita contra o Palmeiras. Olha o que ele tenta dizer. O que ele diz. Olha o nível de inversão. Bom, assistam aí. Força
nos mídia que tem outros clubes. Mas o que eu quero dizer é, não é só o Palmeiras. Todas as equipas são beneficiadas e prejudicadas. E quando se cria uma narrativa hipócrita... Tem uma que é mais, né? Tem uma que é mais. Em cima só do Palmeiras fica quase como... Vamos agora aqui arranjar um patinho feio, vamos arranjar um alvo, e já que eles estão à frente no campeonato, vamos tentar... Isso foi feito muito antes. Engraçado que nós vimos a não expulsão, isso é pós o jogo, né? Nós vimos que o Gustavo Gomes não foi expulso e ele chega dessa forma calma, tranquila, serena. E o engraçado é que contra o São Paulo, ele não chegou dessa forma, né? Falando da arbitragem no geral. Então, para mim, isso aqui é um comentário dos mais oportunistas que eu já vi na minha vida. Esse cara aqui, infelizmente, acho um baita treinador, mas pelas coisas, pelo contexto todo e pelo que ele faz fora de campo, infelizmente esse cara ele é um desfavor pro futebol brasileiro. Pra qualquer futebol. Pra mim ele é um desfavor pro futebol. Não importa onde ele esteja. Pelo nível de inversão, pelo nível de oportunismo na fala. Isso é opinião minha. Pelo nível de oportunismo na fala, esse cara, infelizmente, ele é um desfavor pro futebol. Para mim, ele é um mal pro futebol. Ele é um cara que ele atrapalha, porque ele fala algumas coisas de forma oportuna, quando lhe convém. Muito antes do jogo do nosso contra o nosso adversário, vocês viram o que é que se começou a criar antes? Uma narrativa de que o Palmeiras era... Não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vocês viram o Grêmio reclamar? Todas as equipas reclamam sobre a arbitragem, não é só o Palmeiras. Só que lembrando, agora ele tá falando aqui de uma forma geral, de uma forma macro. Só que contra o São Paulo ele ficou quietinho, falou não vi o lance do pênalti, falou não vi, e pra ele tava tudo bem a arbitragem, né? Então é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Aí vocês vão tirando as conclusões de vocês. Às vezes fazem bem, outras vezes fazem mal. Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Repararam nisso? Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Não houve 45 minutos de tempo útil. Vocês acreditam nisto? Eu, se fosse torcedor, ficava triste de ter que pagar o meu bilhete para chegar aqui e ver um árbitro até pensamentos apitar. Falou do espetáculo. E vou voltar a dizer... Jogou pro espetáculo para tirar o foco de novo, né? Da questão do jogo que... Bom, já fomos beneficiados e já fomos prejudicados. O Flamengo, se calhar, também tem a mesma razão de queixa. O Grêmio, o Cruzeiro também tem. O São Paulo também tem. Portanto, se nós começarmos aqui a fazer as contas e a mexer aqui a sopa, vamos perceber que há aqui um denominador comum. Não adianta fazer uma vítima só, que é o que se está a criar. Isso é como custa. Não cria narrativas hipócritas de que o Palmeiras é a equipa beneficiada. O Palmeiras já foi beneficiado e o Palmeiras já foi prejudicado. O Flamengo já foi beneficiado e já foi prejudicado. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir isso? É revoltante, né? É revoltante ouvir desse cara. Com todo o contexto que nós estamos vendo. Me revolta. Me revolta porque não é justo. Não tem justiça aqui. Isso é muito oportunismo. Pra mim, tá? Isso aqui não é justo. Isso aqui é por isso que me revolta. Não é uma coisa justa, não é uma coisa bonita. E por isso que me revolta. Me revolta demais. Demais. O Grêmio, o Cruzeiro, todas as equipas. Todas. Portanto, não vamos criar aqui... É o Palmeiras, não é o Palmeiras. Há um problema que o futebol brasileiro tem há anos, que precisa ser resolvido pelas pessoas certas, no momento certo. Ter uma arbitragem independente da CBF, para que não existam estes critérios diferentes. Congela-se um árbitro e o outro continua. Que critério é este? Não entendi. Bom, e aí o Alexander, ele traz uma coisa muito... que passou despercebido, e eu quis trazer para vocês aqui. Olha que legal que ele fala aqui, ó, no post. Tá aqui na tela. Abel Ferreira rebate críticas e admite pênalti não marcado para o São Paulo.
O técnico Abel Ferreira condenou a narrativa de que o Palmeiras é constantemente beneficiado. Então, aquilo ali foi no vídeo. No vídeo que a gente acabou de assistir. Ele fala, as falas do Abel. Entendo meu colega, entendo pelo que passei no último jogo no Maracanã. Não há benefício de A, B ou C. Criar uma narrativa hipócrita de fazer o Palmeiras um patinho feio por estar à frente do campeonato, afirmou o português. Na sequência, Abel admitiu que o São Paulo poderia ter sido beneficiado por uma marcação de pênalti que não ocorreu. O Palmeiras, né, no caso. Olha, ele precisa haver um critério igual para todos. O pênalti para o São Paulo poderia ter sido marcado, mas o Neymar teve um lance igual com o Scarpa e o que houve. É algo mais profundo que o Palmeiras. Isso é sobre o futebol brasileiro e os passos que precisam ser dados para o bem do jogo. Então ele... Bom, pra mim, são todos comentários oportunistas e chega. Eu não aguento. Eu não tenho mais estômago pra falar desse cara. Vou colocar o nosso videozinho do nosso queridíssimo Hernan Crespo, porque a gente ganha muito mais aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. A fala do Crespo. Parabenizar a todos. Este vestuário que a gente conoce. Um vestuário feliz. De boas pessoas. Depois do jogo. De profissionais. Top. Ah, não, antes. Que deixam todo em cada treinamento. A gente merecia. A gente merecia. Este vestuário que a gente merece. Com um sorriso, com alegria. Ah, depois do futebol. Que não deixa o adversário pensar. Isso aí. A normalidade. Então aqui é a normalidade. Quando a gente joga assim, bem, concreto e agressivo. Parabéns para todos, gente. Muito legal, né? Muito legal esse trabalho extra-campo que o Crespo está fazendo e está deixando claro para nós, jogo após jogo. Né? É fantástico. Eu tô adorando. Vamos torcer para melhorar cada vez mais. E aqui, galera, pra gente encerrar o vídeo, uma fala do Luiz Gustavo que... Muito bacana ver um líder do elenco assim. Muito bacana mesmo. E aí vocês vão comentando também. Isso aqui foi antes do jogo, né? O do Crespo foi depois do jogo e do Luiz foi antes. Uma situação aqui, ó, que eu acho que a gente todo jogo aí muito tempo tá passando e tá falando as mesmas coisas sempre. Eu quero falar hoje sobre a vida. A vida que é muito mais importante pra gente estar bem, pra gente conseguir fazer a pouco, a gente vai fazer ali fora daqui a pouco, é jogar futebol. Que a gente tem que fazer agora, sobre a nossa vida, sabendo que a nossa família tá na casa sofrendo, que ninguém sabe o que vai acontecer no jogo, se depois de acabar ele vai ser xingado, vai ser isso, ou vai ficar no clube, ou não vai ficar no clube. Isso que tá representando, isso que tá valendo agora. Vamos falar a verdade é uma só. Não estamos no bom momento, temos que ir lá fora e mudar esse momento. Com raça, com tesão, com coração, que cada um sabe fazer nessa porra. Vamos voltar isso, mas ter humildade de saber o quê? Temos que botar a porra da bunda no chão. Os caras estão vivendo o melhor momento que a gente. Ponto. E se a gente for lá fora e fazer como homem, como a gente já fez algumas vezes, e mostrar que a gente é merecedor, a gente vai sair com a vitória. Mas vamos fazer por onde? Merecer. Cada um aqui, cada um por merecer a porra da vitória. Vamos com Deus e vamos fazer o bom jogo. Uma situação aqui, ó. Legal, né? Muito legal esse discurso motivador antes do jogo, né? Pra dar um gás na galera. Eu gostaria, gente, o Luiz Gustavo tá pra permanecer, pra ficar, pra não ficar, eu acho que ele fica. Eu gostaria que ele ficasse, vocês? Gostaria sim, galera. Gostaria que ele ficasse numa questão de redução salarial, né? Não, falam que ele ganha um valor muito alto. Eu acho que por uma renovação, abaixando bastante o salário do Luiz Gustavo, eu acho interessante, porque pode jogar de zagueiro também, né? E eu acho um cara importante pro elenco. Mas aí, vão deixando nos comentários se vocês queriam ou não. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando lá. Obrigado e até a próxima.